Mateus capítulo 1, de 18 a 23. Diz assim, meus amados: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém. Quais são os seus medos? O que é que traz incômodo ao seu coração? Normalmente, o que nos gera medo é o resultado da nossa insegurança quanto ao futuro. Tanto um futuro imediato, quanto um futuro mais remoto, mais distante. Quais são os seus medos? Você tem medo de viver? Você tem medo de morrer? Você tem medo de perder o emprego? Ou de não conseguir o emprego? Você tem medo do seu casamento fracassar? Ou de não conseguir casar? Você tem medo de não poder criar os seus filhos como você sonha? Ou quem sabe medo de não ter filhos? Quais são os seus medos? Quais são os seus temores? Eu queria falar hoje, irmãos, sobre o Salvador maravilhoso, o Salvador que vence, que subjuga os nossos medos, os nossos temores. O texto que nós lemos nos apresenta um homem que foi tomado pelo medo. O nome desse homem era José. José se casou com uma jovem chamada Maria. Na verdade, eles ficaram inicialmente noivos. Naquele tempo, o noivado era bem diferente do nosso tempo. O noivado era um compromisso mais solene, que era firmado diante de testemunhas. Era um contrato que não podia ser quebrado particularmente, mas somente através de um processo legal. O fato é que José e Maria, de maneira pública e legal, já eram casados, apesar do casamento ainda não ser consumado. Mas legalmente, Maria já era considerada
a sua esposa, a despeito deles não terem relações íntimas. Foi nesse interregno, foi neste momento que o texto bíblico vai nos mostrar que aquela mulher virgem, mas comprometida com o homem, ela é visitada pelo anjo Gabriel e é informada que sobre ela o Espírito Santo desceria e ela conceberia pela ação soberana desse Espírito e daria à luz o Filho de Deus. Era um privilégio, mas ao mesmo tempo uma situação complexa, porque Maria era virgem, e como ela estaria grávida sendo virgem, e como ela teria um bebê dentro dela, e o pai desse bebê, de maneira genética, não seria José. E diante desse quadro, Maria vai visitar a sua prima Isabel na Judéia, não compartilha com José o fato miraculoso. E ela passa ali 3 meses. Quando ela volta, como com todas as mulheres grávidas, a gravidez já é notória. E Maria não fala nada ao seu marido, e este resolve se divorciar sem alarde. Naquele tempo, havia 2 caminhos para o divórcio: o público, que era mediante um processo, ou o privado, por meio de um acordo direto com a outra pessoa, através de uma carta de divórcio. José escolheu o segundo caminho. Ele preferiu não expor Maria. Ele preferiu não expor aquela mulher grávida, mas que era virgem. E resolve deixá-la secretamente, sem escândalo. Naquele período, dentro do contexto judaico, a infidelidade era considerada adultério, já nesse tipo diferente de noivado, e motivo suficiente para romper o noivado. E no contexto judaico, o adultério era razão para o apedrejamento, aplicado ao homem e à mulher. Mas José resolve deixar a Virgem Maria, a sua noiva, a sua futura esposa. E se você olhar o texto, irmãos, quando ele estava pensando nisso, ponderando sobre isso, verso de número 20, um anjo do Senhor aparece em sonho. E aquele anjo diz para José: não temas, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E a partir desse momento, o anjo do Senhor apresenta o Salvador, aquele que iria dissipar os medos de José, aquele que dissipa os nossos medos e os nossos temores. Porque Jesus é o Salvador que dissipa, que vence os nossos medos. 3 razões rapidamente. Primeira, porque Ele é aquele que paga toda a nossa dívida. E qual é a nossa dívida? A nossa dívida é causada pelos nossos pecados. E por causa dos nossos pecados, nós nos tornamos merecedores da morte eterna, da inevitável separação de Deus. Mas o texto nos mostra, verso 21, o anjo diz, olhe na sua Bíblia, ela dará
à luz um filho, e lhe porás, ou seja, José colocaria o nome àquele filho, e o nome daquele filho seria o quê? Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome daquela criança seria Jesus. O nome Jesus é a forma grega do nome hebraico Josué, e significa Javé. Iavé é salvação. O Senhor estava falando através do anjo Gabriel para José: José, não tenha medo, porque o menino que vai nascer é o Salvador do mundo. O menino que vai nascer, ele vai pagar pelos pecados do seu povo. O menino que vai nascer, ele vai quitar toda a nossa dívida. O Jesus que nós cremos é o Salvador. Ele nos salva da culpa do pecado, do domínio do pecado, da presença do pecado, das consequências do pecado. Se você está em Cristo, não há mais condenação para você. Se você está em Cristo, toda a sua culpa é levada. Se você está em Cristo, não precisa ter medo do futuro, porque o seu futuro está nas mãos do Senhor. Se você está em Cristo, não precisa ser dominado pelo medo, mas seja dominado pela esperança do Salvador, que lhe perdoa, que lhe lava de todo pecado, que lhe dá acesso a Deus, que nos faz mais alvos do que a neve. É o Salvador que vence os nossos medos, porque Ele perdoa todos os nossos pecados. O pecado nos leva ao inferno, ao sofrimento, mas Jesus nos leva ao céu, à restauração, a uma nova vida. O Salvador que vence os nossos medos, porque Ele é, em segundo lugar, absolutamente fiel à sua palavra. Verso de número 22 diz que isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse por intermédio do profeta. Jesus nasceu não como fruto do acaso. Jesus nasceu não como um ato de adultério de Maria. Jesus nasceu não como uma fornicação de Maria e José. Jesus nasceu como cumprimento da profecia. O Antigo Testamento nos aponta para Jesus. Os patriarcas falavam de Jesus. Os profetas anunciavam Jesus. A arca da aliança apontava para Jesus. O tabernáculo apontava para Jesus. Os sábados apontavam para Jesus. As festas judaicas apontavam para Jesus. Os sacrifícios feitos no templo apontavam para Jesus. Jesus é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo, porque o Salvador, Ele é fiel. O Salvador cumpre a sua palavra. O Salvador não falha. O Salvador que promete que vai cuidar de você, Ele vai cuidar de você. O Salvador que promete que vai salvar você, Ele vai salvar você. O Salvador que promete perdão dos nossos pecados e nova vida, Ele nos dá uma nova vida. Amém, meus amados irmãos? Amém, meus amados irmãos? É esse o Salvador. Ele vence os nossos medos. Mas em terceiro e último lugar,
é o Salvador que vence os nossos medos. Não apenas porque Ele paga as nossas dívidas, Ele perdoa todos os nossos pecados, Ele nos lava completamente, Ele nos liberta do domínio de Satanás, Ele nos dá uma nova vida. Não somente porque Ele é fiel, Ele cumpre a sua palavra é verdadeira e nós podemos confiar nele. Mas em último lugar, porque Ele é o Salvador, que é o Deus presente na história e na vida humana. Ele é o Salvador, que é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente. Verso de número 23, Isaías 7,14, nos falava sobre uma virgem que iria conceber, e Mateus 1,23 retrata isso, e ela daria à luz um filho. E qual o nome desse filho, irmãos? Qual o nome desse filho, irmãos? Emanuel. E o que é que significa Emanuel? Deus conosco. Muitas pessoas têm medo de viverem sós. Existem até pessoas que se submetem a relacionamentos abusivos, pecaminosos, por medo de ficarem sós. Existem pessoas que fazem até casamentos que não deveriam fazer, por medo de ficar só. Mas o Senhor está dizendo para nós: eu sou o Emanuel, eu sou o Deus conosco, eu sou o Deus que nunca te abandona, que nunca te deixa. A realidade do Emanuel é a concretização da maior prova do amor de Deus pelos seres humanos. O Deus que já tinha falado pelos profetas, tinha falado muitas vezes, de muitas maneiras. Esse Deus agora, Ele vem na pessoa de Jesus, Ele vem pessoalmente, Ele habita entre nós. E quem é esse Jesus? Esse Jesus é o Deus encarnado. Nesse Jesus habita toda a plenitude da divindade. Este Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, é o próprio Deus, é a imagem exata do ser de Deus. A Bíblia nos promete, e eu termino, que se nós nos arrependermos dos nossos pecados e crermos nesse Jesus, nós jamais estaremos sós. Amém, irmãos? Jamais estaremos sós. Nem nesta vida, nem na vida por vir. Nesse clima de Natal, Deus nos chama a não apenas admirarmos, a não apenas contemplarmos a beleza do Natal, olharmos as luzes iluminadas, ouvirmos cantatas tão belas como ouvimos semana passada, esta semana. Iremos ouvir mais músicas terça-feira. Deus nos chama para não apenas nos emocionarmos com isso. Deus quer lhe dar muito mais do que a emoção. Deus quer que nós experimentemos a realidade do Natal.
Deus veio até nós. O Emanuel, o Deus conosco, Jesus Cristo, o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, Ele veio até nós. E Ele perdoa os nossos pecados, e Ele é fiel e cumpre a sua palavra, e Ele é Deus, digno de louvor e adoração, e Ele quer estar com você para sempre. Ele é o Salvador, que vence os nossos medos. Você não precisa deixar o medo atormentar a sua vida. Você não precisa deixar o medo da realidade presente ou de realidades imaginárias futuras lhe prender. Jesus veio a um novo dia, a um novo amanhã, a esperança, a alegria, a vida eterna, a presença contínua do Salvador na sua vida, dirigindo a sua história, restaurando a sua história, abençoando a sua história, lhe conduzindo em triunfo até o dia em que esse Salvador voltará. E nós o veremos face a face, e o adoraremos perfeitamente para todo o sempre. Vamos ficar de pé.